Saúde a todos com a paz do Senhor, mais a palavra de Deus nas minhas redes sociais. A palavra de hoje se encontra em Salmos 18, verso 32. Salmo 18, verso 32. Diz assim: Deus é quem me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Aqui o próprio Davi, escrevendo esse salmo, ele estava falando sobre a situação que ele se encontrava, como foi que Deus livrou ele do caminhar dele, a qual o seu atual sogro, ele teria obtido uma vitória sobre Saul, porque Saul caiu por terra após aquele plano de tentar matar Davi. Então, aqui Deus falou que, através de Davi, que às vezes o inimigo, ele pode até levantar-se, ele pode até ser um muro durante a nossa caminhada, pode ser um monte à nossa frente, para a gente ter que passar por cima, mas que a gente possa saber quem é que nos dá força. Aqui ele falou que Deus dá a força a ele. Deus me cinge de força. Cingir significa cingir, é vestir ele de força. E aperfeiçoa o meu caminho. Essa parte de aperfeiçoar o caminho é através do caminhar de Davi. Desde que ele começou cuidando das ovelhas do seu pai, o caminho de Davi foi se aperfeiçoando com o tempo. Não foi sendo um caminho decaindo, foi um caminho subindo. Uma subida ao ponto dele chegar até no reinado. E durante esse caminho todinho teve altos e baixos. Teve momentos que Davi pensava que seria o fim. Teve momentos que Davi pensou que não ia suportar as tribulações e falou: não vou conseguir, eu não vou ter força, eu não vou ter. Aí era quando Deus vinha, colocava sobre ele uma roupa de força, cingia ele novamente de força. Aí ele se restabelecia, levantava novamente e continuava a caminhar. Por quê? Porque Deus estava com ele. Assim como todas as pessoas que aparecem na Bíblia que são servos de Deus, acontecem momentos difíceis na vida de cada um. Acontecem momentos da gente pensar que não vamos conseguir, que não vamos vencer, que não vamos prosseguir. Mas é Deus que nessa hora se mostra presente na nossa vida. Ele mostra o seu poder sobre nós como? Nos livrando do mal, nos dando força, nos dando graça. Paulo mesmo pedia para que Deus tirasse dele aquele espinho da carne. Todo dia vinha atormentar Paulo. Mas Paulo pediu para Deus, ele falou: não, fique com esse espinho, que esse espinho não vai fazer mal à sua caminhada. Esse espinho ainda vai lhe favorecer, que esse espinho vai te fazer buscar a minha pessoa. Por isso que os inimigos aparecem no nosso caminho, para que a gente possa olhar para Deus. As pessoas falam: não, mas só aparece coisa ruim, para mim, porque Deus está querendo que você olhe para Ele. A partir do momento que você olha para Ele, as coisas ruins na sua frente não existem mais. Então, que busquemos a olhar a Deus, a nos confiar e esperar nele. Sabemos que tudo que passamos aqui na Terra vai ter um fim, mas o resultado lá no final de tudo isso vai ser o quê? Vencemos. Vencemos junto com Cristo. As tribulações, as batalhas, as pelejas, as humilhações, tudo vencemos em Cristo. Que possamos abastecer o nosso coração disso. Que mesmo que diante de todas as tribulações da vida, esse servo aqui, o Davi, o nosso rei, a qual Jesus herdou o seu trono, ele nos mostrou que existe sim uma situação na nossa vida que a gente não vai estar confortável naquele lugar, não vai estar pensando que já está tudo certo. Porque quando Davi foi ungido, adolescente. Quando ele foi eleito rei, 40 e poucos anos de idade. Então foi um longo período até que ele fosse conquistar a sua vitória. Mas durante todo esse caminho, não foi um caminho de pausa. Falou: não, vou ficar aqui paradinho e vou esperar acontecer. Não, ele foi lutando. Ele foi batalhando junto com Deus. Ele foi tentando conquistar, galgar cargos diante do Senhor. O primeiro cargo que ele tentou conquistar foi de entrar no exército. Entrou no exército, conseguiu chegar lá, foi um dos melhores guerreiros do exército. Depois disso se tornou um capitão do exército. Aí foi quando Saul se olhou para ele e falou: esse cara vai passar a minha pessoa, está sendo mais famoso do que eu. E começou a perseguir Davi. Mas não foi por causa de Davi, foi porque na carreira de Davi, Saul tinha que sair da frente. E para que ele saísse da frente, ele tinha que se levantar contra um servo de Deus, para que Deus viesse defender e destruir Saul. Foi o que aconteceu. Ele se levantou contra Davi e nesse levantar ele caiu e Davi veio a reinar. Então nem sempre as tribulações são para nos matar, mas sim para nos dar uma grande bênção. Fique na paz.